Fala, turma, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos iniciar um assunto novo, capítulo 12, página 380. Se você ainda não pegou sua apostila, corre lá. Este capítulo fala essencialmente sobre a diferença do uso da letra S ou a letra Z. Quantas vezes você já não se perguntou na hora de escrever: e aí, eu uso S ou eu uso Z? Essa dúvida surge exatamente porque, às vezes, a letra S, dentro de uma palavra, ele tem a pronúncia de Z, assim como freguesia, medroso, casebre, mas grafa-se com S. Por isso, na hora de escrever, vem aí essa pergunta: e aí, é com S ou é com Z? Já que o S também pode ter som de Z em algumas palavras. Vamos iniciar mostrando aí a questão da variação linguística. Nós temos um texto, iniciando essa parte da apostila, que nós temos aí um mineirinho falando: pimenta no meu zóio? Não, só nudez. Nós já vimos que a fala, ela é diferente da escrita, porque a fala, ela é um pouco menos elaborada, às vezes, do que a escrita. Na hora em que você escreve, você pensa um pouco mais no que você está escrevendo, que você não tem muito tempo na hora da fala. Então, na hora da escrita, dá tempo de você pensar, elaborar, fazer um rascunho. Na hora da fala, não. E observem que o mineiro, ele fez uma junção, ele uniu aqui, em vez de meus olhos, meu zóio, ainda aparece o Z exatamente porque o S, em algumas situações, tem som de Z. Observem que o texto também fala de variações no que diz respeito a um linguajar bem peculiar que é do mineiro, oncotô, mas na verdade quer dizer onde estou. Ele fala dessa maneira, mas na hora de escrever é totalmente diferente. Para onde eu vou? Para onde vou? A fala bem diferente da escrita. Para quem é de Minas, vai entender perfeitamente, mas quem não é, com certeza vai precisar de um dicionário mineiro para poder conseguir identificar a fala dessa galera, dessa parte do nosso país, do nosso Brasil. Mas voltando à questão da diferença da letra S para a letra Z, conforme eu falei, a letra S, às vezes, em determinadas palavras, tem som de Z. E aí, se tem som de Z, por que eu grafo com S? Então, a língua portuguesa diz o seguinte, que quando essa letra S tem um som de Z e ela está entre as vogais, eu escrevo com a letra S, tá? Por isso que casa, mesa, desânimo, liso é escrito com S. Mas lá na frente nós vamos ver que tem algumas diferenças, que há algumas exceções, tá? Exemplos de palavras que também são grafadas com S, mas tem som de Z: análise, casamento, catalisador, colisão, conclusão. Observe que casamento, casa, tudo grafado com S. São palavras, casamento é uma palavra derivada. Quando eu tenho também palavras nas formas conjugadas do verbo querer e do verbo por, essas palavras derivadas desses verbos, elas são grafadas com S. Quantas vezes eu já vi quiser escrito com Z e não é grafado com S. Então, palavras, formas verbais derivadas do verbo querer e do verbo por, nós escrevemos com S, assim como dos verbos derivados do por, como impor, propor, dispor. As palavras que vêm desses verbos também
nós escrevemos, nós grafamos com a letra S. Temos mais, hein? Palavras que na sua origem já são escritas com S. Então eu tenho aqui análise. Se a palavra primitiva é escrita com S, a derivada mantém o S. Então, análise com S, analisar vai continuar com S, porque a palavra primitiva já é grafada com S. O mesmo vai acontecer com Z. Se a palavra primitiva for grafada com Z, eu mantenho a palavra derivada com Z. Essa regra vale tanto para a letra S quanto para a letra Z. Então, nós temos aqui aviso, avisar, improviso, improvisar, liso, alisar. Nós temos as palavras primitivas, todas escritas com S. Obviamente, as derivadas também vão seguir o mesmo ritmo, vão continuar sendo escritas com a letra S. Joinha. Nós temos ainda a questão dos adjetivos que terminam com oso ou osa. Exemplo, famoso, famosa, misterioso, misteriosa. Essas palavras, embora o som seja dizer, também são grafadas com S. Meloso, melosa. Então, adjetivos que terminam em oso e osa são escritos com S. Adjetivos pátrios, ou seja, adjetivos que indicam de onde, de que país aquela pessoa veio. Eu vou grafar também com a letra S. Observem, francês, francesa, escocês, escocesa. Francês e francesa vieram da França, nasceram na França. Escocês, escocesa, nasceram na Escócia. Então, eu vou grafar com a letra S. Grafo com a letra S também adjetivos que indicam títulos e origens terminados em eis ou esa. Então, marquês, marquesa, burguês, burguesa. Então, observe que tanto no masculino quanto no feminino eu vou grafar com S. Princesa, também com S. Joinha? Mas, Rosângela, e aí? Quando é que eu vou usar a letra Z? Você só falou da letra S. Ora, meus amores, na letra Z eu vou usar em palavras derivadas que já têm uma letra Z. Assim como na letra S, as palavras derivadas de palavras que têm uma letra S vai continuar sendo grafada com a letra S, o Z, essa regra se repete. Então, deslize, como deslize é com Z, deslizar vai continuar sendo com Z. Observem que raiz é com Z, logo enraizado também vai ser com Z. Realizar, realização, realizar com Z, realização com Z também. Vizinho é com Z, logo vizinhança também será com Z. Ou seja, as palavras derivadas em que a escrita já é com Z, eu continuo grafando com Z, tá? Se a primitiva é com Z, a derivada continua com Z. Se a primitiva é com S, a derivada continua com a letra S. Joinha? Nas palavras cujo sufixo, ou seja, depois do radical, eu coloco o ex ou esa, formando substantivos abstratos. Observem que eu tenho aqui, ó, sensato, tímido, grande. Essas palavras são adjetivo. Quando eu pego essa palavra e transformo em um substantivo abstrato, esse substantivo eu vou grafar com a letra Z. Então, sensato é adjetivo, sensatez é um substantivo abstrato, então eu grafo com Z. Tímido, adjetivo, timidez, substantivo, letra Z no final. Grande, adjetivo, grandeza, substantivo, eu grafo também com a letra Z. Vou escrever com Z também os substantivos no diminutivo ou aumentativo, desde que não tenha letra S no original. Então, observe: nó, nozinho, Maria, mariazinha, flor, florzinha. Então,
Se na palavra original não tem letra S, o diminutivo e o aumentativo vai ser formado com a letra Z. Então, meus amores, a aula de hoje termina por aqui. Qualquer dúvida nos exercícios, eu estou online na Escola Web. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau!